Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional aos domingos, vamos fazer mais um Ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e também aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro que eu trago informações de mercado e do nosso setor de análise. Deixo o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar. Já vindo direto aqui, né, pessoal, para os principais destaques aí da economia brasileira e internacional, né? Eu lembro que aqui no Brasil, na última semana, nós tivemos o final, né, dos resultados trimestrais. Eu vou falar a respeito de alguns deles daqui a pouco. Né? E de uma maneira geral, nós gostamos dos resultados, especialmente daquelas empresas, daquelas ações que nós recomendamos ou acompanhamos. Tá? Alguns setores a gente entende que devem até continuar melhorando os seus resultados, né? E inclusive eu fiz um vídeo na última semana comentando que a gente espera que 2023 seja um ano recorde aí de pagamento de dividendos para as nossas recomendações. Então, alguns setores como seguros, exportadoras, metal mecânico, mesmo lá fora, empresas de tecnologia, energia, o setor bancário aqui deve continuar impulsionando, e tem alguns segmentos que têm possibilidade boa de recuperação, como por exemplo o setor aí de saneamento. Tá? Para essa semana, né, pessoal, nós temos como pano de fundo, né, todas essas discussões do arcabouço fiscal que deve ser resolvido essa semana aqui no Brasil. Temos a questão do teto da dívida dos Estados Unidos, que a gente também espera que seja resolvido nos próximos dias. E, claro, o principal foco ainda, questão de juros, questão de inflação. Então, uma semana importante nesse sentido. Lembrando que quando os indicadores de inflação vêm fracos, né, isso abre espaço tanto para o Fed, que é o Banco Central americano, quanto para o Banco Central brasileiro, dar algum tipo de sinalização de queda de juros. A gente não quer precisar nada, né, pessoal, mas dificilmente teremos mais aumento de juros nos Estados Unidos, né, e a gente acredita que ainda em 2023 nós teremos uma indicação pelos dois bancos centrais de baixar os juros, seja esse ano, seja no ano que vem. Isso é o mais importante, né? Então, nesse sentido, nós teremos o PCI nos Estados Unidos, né, que é o principal índice, é aquele índice de inflação que o Fed mais leva em consideração para a decisão de juros, que é o de despesas de consumo pessoal. E aqui no Brasil nós teremos a prévia da inflação oficial, que é o IPCA de maio, que é o IPCA 15, né, de maio, tá? Teremos também, né, pessoal, o balanço da Oi, né, que ficou atrasado. Lembrando que a Oi, ou o conselho da Oi, aprovou o novo plano de recuperação judicial da empresa. Né, eles estão falando aí de uma dívida de 44,3 bilhões, uma confusão, né, pessoal, porque a Oi estava em recuperação judicial, saiu, entrou de novo. Não é um caso que a gente gosta aí pensando no longo prazo. Pode ter alguma recomendação de curto prazo, enfim, mas é uma confusão bem grande. A gente já comentou algumas vezes que empresa que está em recuperação judicial para colocar numa carteira de longo prazo é muito complexo, porque a empresa fica muito engessada, é muito complicado, né? Tanto que foi o caso da Oi aí que saiu e já entrou novamente aí na recuperação judicial. Na última semana, né, pessoal, mais uma semana positiva, tá? O Ibovespa subiu 2%, já ficou positivo no ano. Lembrando que o Ibovespa chegou a estar 10% quase negativo esse ano. O IDIV subiu, o Small subiu bem, 4,25%. O SP, né, que seria como o IVVB aqui, subiu 3,34%. Nós tivemos o dólar voltando a subir, e FIX subiu bem, 1,82%. O Bitcoin subiu bem, né? Então, de uma maneira geral, a renda variável acabou desempenhando bem na última semana. Quando a gente olha aqui os gráficos, né, pessoal, para ter uma avaliação de curto prazo dos principais índices, o Ibovespa, clara tendência de alta, como a gente já vem comentando nas últimas semanas, está dentro desse canal altista. E como o Ibovespa cada vez mais vai se aproximando aqui dessas zonas de resistência, 112, 113 mil pontos, é possível sim que a gente tenha algum tipo de lateralidade nos próximos pregões, mas a tendência principal do Ibovespa é alta, não tem como falar em baixa hoje do Ibovespa. Nós temos aqui o IVVB, né, que seria o nosso SP em reais, também tendência de alta, apesar da lateralidade aqui de mais médio e longo prazo, né, porque
ele bateu a cotação agora de maio do ano passado, né? Então tá lateral, mas a gente tem esse canal aqui que não é um canal tão de alta como aquele do Ibovespa, mas também indica uma tendência altista, e temos o dólar, né, pessoal, mais uma vez sem tendência no gráfico, nessa zona de R$ 5, psicologicamente é uma zona muito forte de preço. O dólar tenta romper lá os R$ 5 para quem sabe chegar lá na casa dos 4,70, né, que seria graficamente aqui a próxima zona mais importante, mas não consegue porque é muito forte, né? Esses R$ 5 aqui é uma zona muito forte, então está sem tendência aí de curto prazo o dólar graficamente, tá? Voltando aqui para os destaques, né, pessoal, os principais destaques de baixa e de alta, nós tivemos o Magazine Luiza, caiu 15% na semana, resultados muito ruins, né? A gente já esperava resultados ruins, mas vieram piores ainda que o esperado. A parte do marketplace, do e-commerce, vieram um pouquinho melhores, né? Mas veio um prejuízo de mais de 300 milhões de reais, o pior resultado, aí, pelo menos desde 2011, de Magalu, né? As vendas totais cresceram 10%, ainda assim deveria crescer mais. A gente tem que lembrar que tem um impacto muito forte de inflação, juros nos resultados, né? A gente também, eu já comentei algumas vezes, não gosta desse modelo de varejo que vende máquina de lavar, que vende TV, que vende... Isso aí já era, tá, pessoal? É muito custoso, né, ter esse tipo de negócio. A gente não acha interessante, mesmo que nós podemos ter algum tipo de operação de médio e curto prazo, a gente já fez várias, mas para longo prazo a gente não acha interessante, não, acabou sendo o principal destaque. Claro, né, pessoal, que a gente pode ter uma recuperação dos resultados, caso venha juro cair, enfim, mas de qualquer forma a gente não gosta pensando no longo prazo. Já tivemos, inclusive, na nossa carteira Micro e Small Caps, acho que a gente saiu 2019, foi 2018 ou 2019. Inclusive a gente saiu bem aí de Magalu. O mercado mudou muito, principalmente depois da pandemia em função do e-commerce. Tivemos o BB Seguridade, tá, pessoal, que divulgou resultados muito bons, né? Eu até vou fazer um vídeo essa semana falando só de BB Seguridade. Não tem motivo fundamentalista de resultados que justifique essa queda, mas era uma ação que subiu muito, né, do ano passado para cá. E claro, se a gente olhar o juro futuro está caindo desde fevereiro, tá? E a possibilidade de queda de juros faz com que a empresa, que agora vai começar a divulgar resultados financeiros melhores, né, lá na frente já tenha resultados financeiros piores. Então é algum tipo de pessoal embolsando lucro, especulação, né, mas nada que justifique quedas tão grandes aí da BB Seguridade, mas é um movimento normal esse de mercado, nada de errado com a empresa, tá? Talvez essa questão mesmo de uma possibilidade de antecipação de queda de juros. Nós tivemos aqui a Taurus divulgou resultados negativos, a gente esperava que os resultados fossem negativos também, mas vieram um pouco piores do que a gente esperava. Aqui no Brasil o resultado não foi bom, que era amplamente esperado, né, pessoal? E a Taurus, ao contrário de algumas pessoas falaram, não depende do mercado brasileiro, né? E a parte que ela vende aqui no Brasil vai vender para estados, né, para municípios, enfim, essas vendas vão continuar acontecendo. Tem o mercado americano, tem o mercado indiano, e o que acontece, né, pessoal, que a gente não pode esquecer, a Taurus passou por um processo recente aí de reestruturação, né? A Taurus não pagava dividendo há pelo menos uns 12, 13 anos, foi pagar o ano passado de novo, né? E outra questão que muita gente ficou impressionada, a receita caiu 33%, é que 2022 e a passagem de 2021 para 2022 foi muito forte, né? Principalmente no mercado americano de vendas, então a gente tinha uma base de comparação muito forte. Apesar dos resultados que não foram positivos, né? A gente também não enxerga nada de mudança de fundamento aqui em Taurus. Eu não estou falando de compra, venda, não é isso, né, pessoal? Mas não, no nosso entendimento não tem nada terrível aqui na Taurus. Ao contrário de Magalu, ali, como eu falei, a gente não acha interessante, tá? Tivemos aqui Priner, Porto Belo, as duas empresas tinham divulgado já resultados bons. Priner, eu fiz até um vídeo falando a respeito dela, né? Uma small cap com forte potencial. A empresa deve atingir receita recorde esse ano, cresceu bastante, né? Vale a pena ali vocês darem uma olhadinha no vídeo. Porto Belo também, né? É um segmento que a gente gosta, essas empresas que trabalham com construção civil, é menos arriscado que construção civil.
A Porto Belo tem mercado lá fora para crescer também, unidade nova nos Estados Unidos. É uma empresa boa, tem um produto de muito boa qualidade também, né? Apesar de ter sofrido aí nos últimos trimestres, tá? Boas empresas aqui para a gente acompanhar. Temos a Armac, né, que também tinha divulgado resultados bons. Ela atua num mercado que é muito fragmentado, então tem uma possibilidade boa dela fazer mais aquisições, né, de ganhar market share. Nós temos aqui a Allied também, né, pessoal, que acabou caindo junto das empresas aí de varejo. Lembrando que a Allied também trabalha com varejo, né? Tem as lojas Samsung, por exemplo, mas é mais nichado, é diferente do Magazine Luiza. E a Allied é muito forte com distribuição, tá? Acho que o mercado acabou ignorando isso. A Allied também é uma empresa que não tem coisas ruins no balanço, né? Ela foi uma empresa que durante muito tempo antes da bolsa ela foi trabalhada em private equities, então é uma empresa que tem uma gestão diferenciada e não tem aquilo que a gente chama de esqueletos no armário, né? A gente pega via varejo, sempre tem uma novidade ali ruim, né? Não é o caso aqui da Allied, né? Ela é muito forte nessa parte de celular, a gente está falando quase de cada 10 celulares aí, pelo menos 11%, 15% aí são da companhia, tá? Então a gente gosta do negócio, né, e as ações caíram bastante. Na hora ali caiu tudo junto, caiu o varejo, caiu tudo, o mercado ignorou essa questão da distribuição da Allied. Tivemos M. Dias Branco subiu bem, né, pessoal? Mais de 21,8%, né? A gente entende que o pior já passou para a empresa, né? A integração de Piraquê está melhor, essa questão da guerra já vinha subindo também trigo, dólar, enfim, né? E ela, de uma maneira geral, conseguiu mostrar algumas coisas que ela não vinha mostrando antes, né? Principalmente o aumento de preços naquele segmento que ela tem um poder maior de repasse. A gente pega Latinés, Jasmine, por exemplo, que são produtos que têm um valor agregado maior, ela conseguiu repassar mais os preços. Tá? Lembrando que é uma empresa excelente em termos de gestão, tem uma participação muito forte no Nordeste também, é um ativo aí que vale a pena acompanhar. Temos aqui a Dexco, né, pessoal, para a gente ver como o mercado é doido, né? Tem que fazem coisas parecidas aqui, a Dexco e a Porto Belo. A Dexco subiu 15,5%, também tinha divulgado resultados fracos, também tem possibilidade de crescimento fora, né? E também tem essa questão de base de comparação muito forte, né? Depois da pandemia, as empresas estavam com a capacidade produtiva na tampa. Nunca a capacidade produtiva teve tão alta, assim, no sentido de estava sempre lá, mais de 90%, né? As empresas até com dificuldade de produzir, então tem essa questão da comparação com 2021 aí também, que foi muito forte, né? Principalmente na passagem do ano para 2022, mas é outra empresa de excelente qualidade, lembrando que faz parte da holding de Itaúsa. E Renner, né, pessoal, também divulgou resultados ok, né? A parte financeira, que não veio bom lá da Realize, né? Operacionalmente está bem, então o setor de vestuário, o segmento de vestuário é diferente nessa parte de varejo de vestuário tem uma resiliência maior na questão de vendas físicas, e não tem problema de receita. É a mistura de crise com inflação. Claro que nós tivemos a Shine, por exemplo, que abocanhou o mercado aí, quando a gente pega... se somar todas as outras, não pega o que teve de downloads aqui do aplicativo da Shine, mas não falta receita para a Renner, né? Também à medida que o juro cai, que a inflação cai, os resultados aqui voltam a melhorar, e a Renner é um exemplo mundial, né? Lá fora, quando alguém quer ver um exemplo de uma empresa boa, que dá dinheiro, né? Que não deu prejuízo ainda, levando em conta os últimos anos e a qualidade da empresa, a Renner sempre é alvo aí de estudos, tá? É outra empresa que a gente gosta. Claro, o setor de varejo é cíclico, né? Isso aí tem um risco maior, a gente sabe. Eu quero deixar para vocês aqui, tá, pessoal? Primeiro esse cupom Records. Eu vou, como sempre, deixar também aqui o nosso site, a parte de relatório de performance. E eu quero até fazer um adendo aqui, quero agradecer a confiança de todos os nossos clientes, porque a gente está com recordes aí em praticamente todas as nossas estratégias, né? Carteira de dividendos, micro small cap está se aproximando da máxima, Thiago Prux também, internacional, Fizzy REITs, fundos de ações diversificadas. O que não está aqui perto das máximas, carteira de criptoativos,
opções, o resto está tudo nas máximas, long short, top pick, swing trade, tudo, né? Mesmo com o mercado não tão bom assim, está mostrando a qualidade aí das nossas carteiras e estratégias. Eu agradeço porque para a gente é muito importante que as pessoas confiem e sigam aí as nossas estratégias. Então a gente vai deixar esse cupom que dá até 30% de desconto no Full Trader e no Carteiras Capitalizo. Tem as informações todas aqui na descrição no site. Qualquer dúvida vocês entrem em contato com a gente, tá? Vindo aqui para mais destaques, né, pessoal, daquelas empresas que divulgaram aí, eu acho que eu pulei os dividendos aqui, só os dividendos, tá, pessoal, Datacom essa semana, Vulcabras tem muita empresa pagando dividendo, Vulcabras vem divulgando resultados muito bons, né, talvez Vulcabras e Arezzo foram aquelas do segmento de varejo que mais se diferenciaram, né, a Vulcabras fez uma integração fantástica, por exemplo, dos ativos da Mizuno, né, que foram vendidos pela Alpargatas, e é legal porque a Grendene tem dificuldade para crescer, é o mesmo, né, os irmãos ali controlam as empresas, por outro lado a Vulcabras vem divulgando resultados aí muito bons, tá? Vindo aqui para os destaques de resultados, então, Raízen, eu já comentei algumas vezes sobre a Raízen, né, pessoal, é a joint venture da Cosan com a Shell, não tem problema, tá? Talvez a questão do IPO no momento que foi feito, né, a bolsa caiu de uma forma geral, tem um float baixo, foi lançado poucas ações na bolsa, deveria ter lançado ações ordinárias, lançaram só preferenciais. É uma questão de mercado, tá? Com a empresa não tem nada de errado. Claro que se a gente olhar em termos lá de resultado, também tem muita dívida, a Cosan cresceu bastante nos últimos anos, mas em termos operacionais, muito bom. O volume de etanol subiu, açúcar, álcool, né? Tá tudo ok, tá, pessoal? Não tem nada de errado aqui no caso aí da Raízen, tá? É complicado olhar a última linha. Ah, mas deu lucro de 1,1 bi, mas aí a gente vai olhar várias questões que não têm efeito caixa, tá? Mas operacionalmente, quando a gente olha em termos de venda, que hoje é o principal foco dos ativos da Cosan, porque são ativos de crescimento, tá tudo ok, incluindo aqui a Raízen, tá? Temos aqui o IRB, né, pessoal, que também divulgou resultados ok, foram bons resultados do IRB. Claro que a gente não tem grandes expectativas com lucros, dividendos, eu já comentei isso algumas vezes, porque o IRB é um processo de reestruturação também, isso pode demorar 3 anos, como pode demorar 10, não tem como saber, né? Por outro lado, tivemos a resolução daquele negócio do Warren Buffett lá nos Estados Unidos, né, que quando os antigos, o CEO lá e o cara do financeiro lá falaram aquela questão que o Warren Buffett ia comprar as ações, eles já resolveram isso. Né? A gente espera uma estabilização da receita porque o IRB vem se livrando daqueles contratos que não são interessantes para a empresa, então acabou divulgando bons resultados. Tá? Mas ainda um caso mais arriscado, é um caso de reestruturação. Itaúsa divulgou resultados bons, né? Lembrando que Itaúsa ainda depende muito dos resultados de Itaú e a gente espera, claro, que Itaú continue diminuindo as provisões aí nos próximos trimestres e com isso a gente tenha resultados melhores para Itaúsa, né? E esse ano e para o ano que vem já resultados em termos de dividendos melhores aqui. As outras empresas crescendo muito bem, só que elas representam um pouco, né? NTS fantástica, a Copa Energia, a Egea, né? Que recentemente levou os ativos da Cosan, crescendo muito bem, tá? Tivemos aqui Localiza também divulgando bons resultados, né, pessoal? O lucro líquido caiu em torno de 20%, a receita subiu, a gente tem que lembrar que juntou a Unidas com a Localiza, né, resultados bons, a empresa sofre menos até do que quando a gente pega Simpar, Movida, em termos de alavancagem, mas no nosso entendimento não justifica muito a diferença de preço, né? Quando a gente olha os múltiplos, por exemplo, Movida está bem mais interessante do que Localiza junto com Unidas, apesar de qualidade de gestão, a Localiza historicamente é uma empresa fantástica, tá? E claro, à medida que juro cai, inflação cai, melhora os resultados, né? Principalmente por causa das questões do endividamento alto e do pagamento de juros, mas a parte operacional a empresa está muito bem. Claro que se a gente for olhar ali, como tem os resultados consolidados, né, das duas empresas, mas a receita subiu 55% do primeiro trimestre desse ano em relação ao ano passado, chegou a quase 7 bilhões de reais. Nubank também divulgou resultados bons, a gente gosta do modelo de negócio de Nubank e Banco Inter quando a gente pensa em crescimento. Não dá para comparar o Banco Inter com o Itaú, não tem nada que ver uma coisa com a outra. Né? A mesma coisa que o Nubank, mas os resultados foram bons. Operacionalmente,
O banco cresce muito forte, nós tivemos um crescimento de 33% na base de clientes, são quase 80 milhões de clientes, né? As receitas totais subiram 85% e o lucro líquido bateu 182 milhões de dólares, e o Nubank tem uma possibilidade de crescimento acelerado fora do Brasil também, o que é positivo. Banco do Brasil, mais uma vez, bons resultados, ROI acima de 20%, o Banco do Brasil é muito forte na parte agro, tem a parte de seguros, com BB Seguridade também, que já tinha divulgado resultados muito bons. A carteira de crédito subiu quase 17%, margem financeira subiu, receita com serviços, que é o filezão aí, subiu 8,1%. E quando a gente pega até índice de eficiência também na máxima histórica, que é o que a gente vinha comentando, Itaú e Banco do Brasil com resultados melhores aí do que Santander e principalmente do que o Banco Bradesco. A gente tem outras preferências, né, no setor financeiro em relação ao Banco do Brasil, mas, né, muita gente nos pergunta sobre essa possibilidade de ter algum tipo de ingerência, enfim. Banco é mais complicado, tá, pessoal? Pode ter, mas é mais complicado porque tem muita coisa, tem muita regra, enfim. Tá? A gente não espera piora no resultado aí de Banco do Brasil e continua entendendo que os dividendos devem aumentar ainda durante esse ano. Tá? E a Azul também não é um ativo que a gente gosta muito hoje, pensando no longo prazo. É complicado, né, pessoal? Tem muito custo em dólar, muita receita em real. É um segmento bastante complexo, né? Mas a Azul teve, apesar do prejuízo ainda muito forte, a empresa já é um segmento complicado. Ainda teve a questão da pandemia, né? A gente viu alguns pontos positivos, como, por exemplo, eles fizeram uma reestruturação aí da dívida. São mais de 5,4 bi de redução no pagamento de leasing, né, que é o grosso aqui o grosso das despesas, né, que a empresa tem, do que ela gasta, é positivo, né, é inegável que é positivo no curto prazo. Da mesma forma que eu comentei de Magalu, a gente hoje não tem interesse no longo prazo, pode fazer alguma operação de curto prazo, então normal até a ação dar uma subida boa, dar uma pipocada em função dessa melhora, né, mesmo que seja uma melhora aí dentro da piora. Trazendo aqui outros destaques, né, pessoal? Sony, destaque internacional, a empresa está avaliando a possibilidade de realizar uma cisão, né, e eles fariam uma cisão com a parte financeira. Eles ficariam com uma participação de até 20% e venderiam o resto, né, o que é interessante, porque a empresa fica com mais dinheiro aí para investir na linha do que vai fazer a Vale, que é que eu já vou comentar. Tanto que foi um dos destaques de alta, né? Aqui a gente coloca os estoques e BDS, mas subiu 5% na última semana. Brasil Foods segue empenhado em vender ativos. Eu já comentei algumas vezes que nos setores de proteínas a gente acha mais interessante Minerva, mas também Brasil Foods já divulgou resultados um pouco mais alentadores no sentido de diminuir a alavancagem. Tá? Tem venda de precatório, venda de crédito tributário e também pelo menos uns 2 a 3 bilhões de reais em venda de ativos. Né? A gente não gosta muito dessa parte de frango, a empresa vem nos últimos anos passando por sérios problemas, mas é inegável também que é uma ação barata. Não é muito o nosso estilo pensando no longo prazo, mas para quem gosta da empresa aí tem novidades boas, né, em relação principalmente à possibilidade de redução do endividamento da empresa, que também é alto. Novidades positivas também aqui da 3R, né, pessoal? A gente gosta do segmento de petróleo, gosta das petroleiras júniors, né? Mesmo com a baixa recente, a gente entende que nos próximos 3 a 5 anos a demanda vai continuar crescendo do petróleo e as grandes petroleiras não vão aumentar muito a produção, diferente das pequenas, né? Aumenta a produção e tem a questão de diminuir o custo de produção e, claro, à medida que a Petrobras vende menos ativos, a gente pode ter, inclusive, uma consolidação no mercado. Né? Veio aquela notícia, a possibilidade de PetroRio, estava negociando lá com o Bradesco Santander, que tem, a Enalta tem uma parte da dívida dela que tem garantia em ações, então a gente poderia ver algum tipo de junção no mercado. Não é de se descartar PetroRecôncavo, Enalta, PetroRio, 3R, ter algum tipo de negócio entre elas, e a 3R obteve a licença, né, do IBAMA para operar os campos do Polo Potiguar, mais um passo importante aqui, os campos que foram comprados lá da Petrobras. A Vale, né, pessoal, assim como foi o caso ali da Sony, já deve ter recebido, né, foi o que saiu na imprensa e recebeu propostas para vender 10% da divisão de metais básicos, aqui a gente fala de cobre e níquel principalmente, eles venderiam por pelo menos 2,5 bilhões de dólares, e isso é positivo à medida que a Vale tem mais dinheiro daí para fazer crescer esse segmento de uma forma mais acelerada.
Nós tivemos a Tenda, que subiu bem na última semana. A Tenda foi aquela empresa que mais sofreu das companhias quando a gente fala do segmento de Minha Casa Minha Vida e o Casa Verde e Amarelo. Né? O Credit Suisse elevou, né, elevou a recomendação para a Tenda, basicamente na linha que a gente já vinha comentando. A Tenda foi muito prejudicada com a questão da inflação, né, porque a empresa de construção ela está vendendo lá os apartamentos, os imóveis, por exemplo, o caso da Tenda. Né? Se ela não garante o preço de compra do material e a inflação explode, que foi o que aconteceu, vai dar um descasamento violento. Né? Então o problema no Brasil não é vender imóvel, o problema é quando a inflação sobe, tu já vendeu aquilo e a alta do material lá comeu todo o teu lucro. Né? E aí quanto mais tu vende, pior. E no caso aqui, se a gente pegar só o aço, o vergalhão longo, lá o GG50 da Gerdau, de 2020 para 2021 ali, até o final de 2021, subiu mais de 100%. Né? Então houve um descasamento nesse sentido, foi terrível, mas a empresa já conseguiu adequar isso e foi uma das ações que mais caiu. Né? Então a gente já viu alguns bancos de investimento, enfim, melhorando aí as projeções, as previsões para a Tenda. Né? E esse segmento que é subsidiado, é um segmento que é interessante também. A gente viu ótimos resultados de Direcional, Plano e Plano e da Cury. Tá? Tivemos aqui a Light, né, pessoal? Poderemos ter novidades aí na próxima semana. Lembrando que o Tanuri, né, o polêmico Tanuri, mas que muitas vezes não dá ponto sem nó, já está com mais de 20% da Light, que está nesse processo de recuperação judicial. Então essa semana a gente pode ter algum tipo de novidade. Inclusive o Tanuri propôs, né, que a Light faça um aumento de capital de pelo menos 500 milhões de dólares para injetar dinheiro na empresa. Então para quem tem Light, está acompanhando, essa semana a gente deve ter algum tipo de novidade. Tá? E a Marco Polo, que a gente comentou algumas vezes também, né, se a gente pegar nos últimos 6 meses, foi um dos principais, se não o principal destaque de alta na Bolsa. As ações subiram mais de 100%. A gente fez boas operações de curto prazo, o ano passado, longo prazo, enfim, pegamos tudo que é prazo aqui, a Marco Polo. E o que acontece, né, pessoal? Para quem é nosso cliente, viu os relatórios, para quem viu os vídeos aqui, eu comentei que a Marco Polo tinha a possibilidade de, só com o que ela pega lá do Caminhos da Escola, que é um programa para revitalização da frota de ônibus escolar, poderia ter uma boa recuperação da receita. Isso a gente começou a falar de 2021 para cá, e o governo federal realizou uma consulta na última semana, e as informações que nós tivemos é que a estimativa inicial seria para 11.400 unidades serem compradas. Né? A princípio, o leilão seria em julho desse ano. A gente tem que confirmar essas informações, só que a nossa expectativa era de 7 a 7.500 unidades, ou seja, veio bem acima aí do esperado, o que deve ser demandado nesse leilão. E o que acontece? Historicamente, a Marco Polo costuma ficar com 60% a 70% do total desses leilões. Só para vocês terem uma ideia, se for esse número confirmado de 11,4 mil unidades, a gente está falando de uma receita de 3,2 a 3,8 bilhões de reais. A receita inteira da Marco Polo ano passado foi 5,4. Então teria um incremento absurdo aqui na Marco Polo, e apesar das ações terem subido, isso poderia fazer com que as ações subam ainda mais. Tá certo, pessoal? Esses eram os destaques aqui dessa semana. Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção, né? Olhar lá os resultados para vocês verem como a gente está desempenhando bem historicamente. E qualquer dúvida, manda um e-mail para a gente, contato@capitalismo.com.br, e quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, mandar um áudio ou uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço, uma ótima semana e ótimos investimentos. Até mais!